Eba, em casa com os Piratala, começando mais um programa diretamente aqui do Estúdio Vida Moderna. E eu convido a todos vocês a estarem aqui gravando com a gente. Se você quiser gravar o programa comigo, é só ligar no 11 983765514 e será muito bem recebido ou recebida aqui com o nosso estúdio aqui na Vida Moderna, tá bom? Gente, quando a gente fala, né, em cabecinha, em mente, em superação, autoestima, evolução espiritual, emocional, psíquica, como é importante nós não sabemos estar lidando com os problemas sozinhos. Nós precisamos sempre de uma ajuda, de um apoio, de uma pessoa que seja um bom profissional. E para isso eu estou recebendo aqui um querido que já virou um grande amigo, que é o Wander Alves. Ele é psicanalista, já esteve várias vezes no meu programa, já fizemos lives, é um querido e que, assim, acabou, tá quentinho de lançar o seu livro que se chama Escutando com o Coração, que está até aqui, olha. E ele vai poder dizer o porquê que ele deu esse título, né? Que, por sinal, super assim, no instantinho você consegue ler e tirar todas as suas dúvidas e aprender com certeza muita coisa que está escrito aqui para você como uma base de você estar aí do ladinho da sua cama e poder desfrutar. E vamos também falar, né, como sempre, aquele tricô gostoso, que ele passa tanta coisa, informação tão boa do dia a dia, do cotidiano, da importância que é, né, estarmos com a nossa cabecinha em ordem. Seja muito bem-vindo, meu lindo. Tudo bem, Wander? Sibeli, que saudade que eu tava de poder estar aqui, né? Eu estava falando que a minha agenda está muito corrida. Tá mesmo, esse menino está concorrido, viu, gente? Mas eu gosto muito, né? Como você disse, a gente já fez um laço de amizade, verdade, né? E eu falei, eu preciso estar na Sibeli para a gente poder falar sobre esse livro, falar sobre essas coisas que estão acontecendo no mundo hoje. E é um prazer estar aqui. E você sabe que eu tenho te acompanhado nas redes sociais, eu tenho visto tanto trabalho bacana que você tem desenvolvido, sabe? Obrigado. Um cafezinho, dando sempre um apoio moral, mostrando um pouco de informação, porque eu acredito muito que a internet ela veio para esse fim. Sim. Eu acho que a gente sabendo usar a internet, você só vai galgando boas pessoas e pessoas que vão conhecendo o seu trabalho e você podendo ajudar tantas pessoas, né? E essa é a nossa missão, né? De poder fazer com que a vida do outro se torne um pouco melhor. Mais leve, né? Com toda certeza. Agora, fala pra gente como é que foi essa inspiração, já que eu peguei nesse livro, já começando, essa inspiração de Escutando com o Coração. Sibeli, esse livro ele gira em torno dessa mulher que foi a minha maior mentora, né? A minha avó. Você já falou dela uma vez aqui, aliás. Ela é viva? Não, morreu com 94 anos, a minha avó. Já ia mandar beijo para ela. Então, ela que me inspirou esse livro, Escutando com o Coração. A minha avó, Sibeli, foi uma mulher de uma família bem tradicional na minha cidade. Da onde? Em Minas Gerais, uma cidade chamada Paracatu, é bem perto de Brasília. E a minha avó, ela é de uma família muito tradicional, mas ela casa com meu avô e aí o meu avô perde tudo que eles tinham e a minha avó vai trabalhar na casa das amigas, né? Olha que interessante. E aí a minha avó transforma essa dor em força. E aí o meu avô morre, né? E ela tem que sustentar 10 filhos. Arrimo de família, 10? Sim, 10 filhos. Só que a minha avó era uma mulher incrível, né? A minha avó era uma mulher que não reclamava de nada. Era uma mulher que transformou realmente dor em força, ressignificou, né? Sábia, né? Sim, e ela me ensinou. Então, esse livro é sobre isso, né? Eu aprendi psicanálise ali, logo cedinho com ela. A minha avó, ela... Você tinha quantos anos quando ela faleceu? 10 anos. Não, quando ela faleceu, minha avó faleceu há uns 4 anos atrás. Então você pôde conviver muito com ela e aprender muito com ela. E você acha que a psicanálise entrou na sua vida por conta... Você acha que ela foi uma pessoa que te inspirou? Sim, porque a minha avó, ela... essa foto do livro relata bem como é que foi a minha relação com a minha avó. Na cozinha da minha avó tinha uma mesa de madeira e a minha avó, ela nunca falava comigo, Sibeli, fazendo alguma coisa, fogãozinho de lenha ali. Eu lembro que ela tinha um paninho que ela colocava assim na... Sempre tiveram mania, né? E aí ela dizia assim, espera um pouco. Aí ela sentava, me colocava de frente para ela e ela dizia assim, quando você falar com alguém, fale olho no olho. Eu também sou a favor disso, sabia? E ela dizia assim, ouvir é diferente de escutar. Ela dizia assim, ouvir entra no ouvido e sai no outro, escutar é com o coração.
quando a gente acolhe, É verdade. quando a gente Presta entende atenção. a dor do outro. Então, o título desse livro é isso. A sua avó é mãe de quem? Mãe da minha mãe. Tá. E a sua mãe também tem esse olhar. Você também tem essa afinidade? Sua mãe é viva? Sim, 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 sim. A minha mãe... te inspira também A muito. minha mãe é professora aposentada, né? A minha mãe, quando a minha mãe me teve, minha mãe me levava para a sala de aula para dar aula e me colocava num banquinho sentado ali. Então, eu já aprendi desde de cedo essa relação com o ser humano, né? E por isso que você de tem poder ouvir, né? E você tem o dom também da fala, né? Da parte didática. Sim. Eu acho que você fala com muita precisão e a gente entende o que você fala de uma forma tranquila e fácil de entender. Sim, foi isso que aprendi com a minha avó, né? Esse escutar com o coração. E o mineiro também, né? Vamos combinar? Sim, tem o dom, verdade, né? O mineiro, vou falar, gente, é uma delícia conversar com os mineiros. Eu falo que vocês são assim, já nascem tão acolhidos, né? Vocês são assim de muita festa, muito acolhedor, sempre com um sorriso no lábio, sempre tem uma palavrinha. Eu acho, já entrevistei vários mineiros aqui. A minha avó, as pessoas iam do bairro, da rua da minha avó, na casa da minha avó para ouvir. Olha que coisa interessante. A minha avó, ela tem toda essa questão que acontece com ela, e a minha avó, eu me lembro que ela saía, Cibele, para a rua e às vezes ela não levava guarda-chuva, e às vezes chovia e você não via a minha avó chegar e dizer: poxa, molhei, não levei guarda-chuva não. Ela dizia assim: nossa, ainda bem que a chuva caiu, eu estava perto de casa. Então, a minha avó sempre tinha um olhar diferente para a vida, com todas as questões que ela viveu. Então, isso me inspirava muito, né? Ouvir a minha avó, a forma que ela lidava com as circunstâncias, com a vida, isso foi muito interessante para mim. Foi a minha escola, né? Com toda certeza. Agora, que mensagem, assim, que você acha que é mais direto, uma coisa mais central, diante do leitor, né, que vai ler, no caso. O que você acha que ele vai aprender mais, assim, que vai tocar mais o coração dele, assim? Que quando a gente escuta com o coração, a gente aprende a acolher a dor do outro. Existe uma frase do Rubens Alves que ele diz que nós precisamos aprender não a falar bonito, mas a ouvir bonito. Então a gente está com muitas pessoas que falam bem, mas que ouvem pouco, né? Então as pessoas hoje precisam de alguém que não só ouve com os ouvidos, mas que ouve com o coração, que acolhe, sem julgamento, sem poder, sem dizer para as pessoas assim: eu tô aqui, Cibele, eu entendo o que você está passando. Eu me compadeço da sua dor. Então, acho que esse livro é isso, é poder passar para as pessoas que a gente precisa realmente aprender a ouvir com o coração, porque quando a gente ouve com o coração é diferente. A gente se põe no lugar do outro, com toda certeza. Um bom ouvinte, eu sempre falo que é um dom também, viu? O psicólogo tem que ter esse dom, ele tem que ter esse olhar, né? Sim, já é de vocês. Sim. Mas... E muita gente não tem esse olhar. As pessoas hoje estão muito robotizadas, é aquela coisa muito acelerada, desacerbada, sempre com coisa pendente, atropelando, parecendo um trator, vivendo uma vida de trator, sabe? Assim, passando por cima de tudo, de todos, se alimenta, não sabe nem o que está comendo, não curte nada. Exatamente. Simplesmente virou um robô. O que você pode dizer para uma pessoa assim? Que nós precisamos hoje entender que a vida é muito rápida. A vida passa muito rápido. E a gente precisa realmente dar valor às coisas simples. Coisas simples. Quando eu estou sentado na mesa com meu filho, poder tirar aquele tempo. Eu costumo dizer para os meus pacientes, Sibeli, que meia hora você estando ali 100% com aquela pessoa é melhor do que um dia inteiro. Porque às vezes você está com o filho o dia inteiro e a gente não está ali presente. Eu falo que a gente está sempre com um pensamento em viagem. A gente nunca está no lugar que a gente deveria estar. Está sempre viajando. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer. Mas a gente nunca está no lugar que a gente deveria estar. Então, valorizar os momentos, valorizar aquilo que você está com, talvez com o teu marido, com o teu filho, com qualquer que seja a pessoa. Eu concordo que meia hora que você tirar, meia hora totalmente, né,
100% ali com a pessoa, vale mais do que um dia inteiro correndo sem saber o que a pessoa está fazendo. Tipo, passando sua... Às vezes as pessoas não sabem nem o que você falou. É verdade. Né? Não tá ligado. Não tá. Agora, Wander, no caso, né, você como opção de ter se formado em psicologia e ter se dedicado todo... Há quanto tempo você já está no mercado? Há 10 anos. Você acredita assim, qual é o seu ponto vital em relação aos seus pacientes? O que mais você quer atingir para que ele possa ter um bom resultado? O que você desenvolveu em você nesses 10 anos e vem desenvolvendo para conquistar cada vez mais os seus pacientes, no sentido não de ter só o paciente, mas de solucionar o problema dele? Cada ser humano é único e é por isso que a minha psicologia, a minha psicanálise é diferente, Sibeli, porque eu trato cada ser humano como único. Né? Cada pessoa tem a sua dor, a sua vivência, e aí no meu consultório eu ajudo as pessoas a ressignificar e a entender as suas próprias dores, né? As pessoas que chegam no meu consultório, eu costumo dizer, não tem como apagar o passado, né? O passado está ali, não tem como, mas a gente tem aquilo que a minha avó me ensinou, a gente tem como olhar diferente para essa dor, olhar diferente, aceitar. Em primeiro lugar, aceitar que algumas coisas acontecem e algumas coisas vêm para nos ensinar algo. Sempre alguma coisa vai nos ensinar algo na nossa vida. Então, no meu consultório, eu acolho com o coração, né? Ouço aquilo que a pessoa tem e ali a gente aprende junto. Não é uma receita de bolo, né? O consultório não é uma receita de bolo. A Sibeli chega ali, eu vou dar uma receita para ela de como ela resolver os problemas da vida dela. Não, é dizer assim, Sibeli, vamos andar junto, vamos olhar para esse quebra-cabeça, vamos montar ele, vamos ressignificar essas dores, vamos dar um novo sentido para ela, vamos olhar para ela de uma forma diferente. O que ela quer nos ensinar? O que isso que você viveu quer te ensinar? E aí a gente ressignifica isso, escuta com o coração e dá um sentido para essa dor. Com certeza. Agora me fala uma coisa, o perdão, né? O perdão, ele vem, geralmente o pessoal fala, você tem que saber perdoar, tem que perdoar. Mas o perdoar, ele necessariamente é necessário você estar convivendo com a pessoa que te machucou, que te feriu? Olha, perdoar não é um sentimento, isso que a gente precisa entender. Perdão é uma atitude. Porque se a gente não perdoa, eu fico carregando lixo emocional dentro de mim. E aí a pessoa diz assim, Wander, mas como é que eu vou perdoar um abuso na minha infância? Como é que eu vou perdoar dores, um né? abandono? E aí a gente costuma dizer o seguinte, que é uma questão de decisão. Perdão é uma decisão, não é um sentimento. Wander, é um livramento. Eu preciso sentir de perdoar alguém que foi um abusador na minha infância, alguém que fez algo para mim. Não, eu preciso me desvincular desse lixo e decidir não carregar mais ele, dizer assim, eu vou perdoar isso e seguir em frente. Eu costumo dar um exercício para os meus pacientes que é o seguinte, vamos escrever uma carta. Escreve uma carta pro teu abusador, escreve uma carta pro teu pai que você nunca teve contato. Pai, eu tô aqui para te dizer que o senhor não foi um pai presente, alguém que eu quis. Na minha infância eu queria muito ter um pai, ter um colo, mas o senhor não foi presente. E aí eu falo tudo que está no meu coração, tudo que eu desejo falar pro meu pai, dizer para ele que ele foi ausente, aquela dor foi muito doloroso para mim. E aí, no final da carta, eu digo, pai, mas eu honro e respeito a tua história e hoje eu estou me desvinculando dessa dor, eu estou me perdoando por isso. Escrevo a data, rasgo essa carta e dou um fim nisso. Eu acho que fica mais aliviado. Muito, fica mais leve. O que não pode é ficar carregando, então, colocar no paletó os pezinhos, né? Das dores. Que a gente vai carregando. E tem coisas, Sibeli, que a gente carrega que não vai mais sentido. Então a gente precisa isso. Abrir o guarda-roupa. Ou abrir aquela caixinha aquela mochila que eu costumo dizer para os meus pacientes, apego, que a gente está carregando, cheio de coisas que não faz mais sentido. É verdade. E aí a gente olhar para isso e dizer, isso não faz mais sentido e devolver, né, para aquilo que não faz mais parte da nossa vida. Eu acho também, gente, porque olha, depois que passou. Vai fazer o quê? Não vai voltar mais.
Né? Que adianta você ficar naquele negócio e ficar martelando? Porque a gente tem pessoas que ficam ali martelando, né? Não, mas porque eu tinha que ser. Acabou. Vida que segue. É o que você falou. A gente tem que tirar do passado coisas boas. Passou coisas ruins? Legal. Vai tirar de proveito para você poder melhorar. Eu acredito muito que a gente está aqui, não de passagem, que a gente está aqui para aprimorar mesmo, para a gente poder passar para uma outra vida de uma forma muito melhor. Eu me cobro muito nesse sentido, sabe, Wander? Como pessoa, como ser humano. Eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande sobre a gente. Em primeiro lugar com a gente, para depois para com os outros. Porque eu acho que tem muita gente vivendo a vida aqui nesse mundo de uma forma tão sem o porquê, né? Não dando importância para nada, faz o que quer, aquele egoísmo, não é uma pessoa altruísta, só pensa em si, é egocêntrico. Eu acredito que essas pessoas para você, Wander, são pessoas que vão sofrer muito mais. Muito. A minha avó me falava uma frase e que depois eu fui entender que era uma frase do Frederico Nietzsche, que é um grande filósofo. Ele dizia o seguinte: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então a gente precisa ter esse porquê. A minha avó e às vezes eu dizia isso para minha avó, dizia: avó, mas por que a senhora encara as coisas de uma forma tão Prática, leve, né? tão prática? E ela dizia: meu filho, porque eu entendi que se eu estou vivendo isso é porque a vida quer nos ensinar algo. Eu tenho uma missão, e a minha missão é fazer com que isso que eu passei, que eu vivi, isso possa, que a minha vulnerabilidade seja a força de alguém. E aí a minha avó me ensinou isso. Então, Cibele, se a gente não encontra um porquê, é aquilo que você disse, a gente vai viver uma vida muito mais pesada, uma vida sem sentido. Então, a gente precisa achar um porquê. Qual é o meu porquê? Esses dias, um tempo atrás, eu gosto muito de me conectar com as pessoas, né? E eu estava passando e vi uma senhora varrendo a rua e ela cumprimentava as pessoas. Era uma segunda-feira de manhã, as pessoas com as caras fechadas, né? Meio dormindo. E ela dizia: Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus, tenha um bom dia, tenha uma boa semana. E aquela fala alegrava o dia das pessoas. E aquilo me chamou a atenção. Eu voltei e disse: como é o nome da senhora? Ela falou: Mara. Eu falei: dona Mara, a senhora gosta de fazer isso que a senhora faz? Ela falou: eu amo, meu filho. Eu falei: sabia que a senhora tem um propósito? Ela falou: um propósito? Eu falei: todas as vezes que a senhora faz o teu trabalho com essa leveza, com essa alegria que a senhora faz, a senhora muda a vida de alguém. E ela disse: então eu tenho um propósito? Eu falei: tem. Ela falou: então a partir de hoje eu vou fazer isso com muito mais alegria, com muito mais força, porque eu aprendi que esse é o meu propósito. Então essa coisa que a minha avó me ensinou de entender que qualquer que seja, você pode ser um motorista de ônibus, um empresário, um CEO de uma empresa, qualquer que seja a tua ocupação, você pode fazer com que a vida de alguém se torne um pouco melhor. Fazer com que a vida do outro tenha um propósito. Eu acho que esse é o sentido da vida. E também de valorização, né? Muito. Porque você deu vida para a pessoa. Eu sempre digo essa palavra, dar vida a alguém. O que é dar vida a alguém, né? É você enaltecer aquela pessoa, é você trazer ela para junto de você, é você mostrar que ela é capaz, né? É motivar aquela pessoa, porque eu falo que nós somos pessoas que... Tem pessoas e pessoas. Tem aquela pessoa que ela é estática. Ela fica naquela coisa apática, para baixo, ninguém me ama, ninguém me quer, e fica naquilo. E a gente dando vida a essa pessoa também é como se fosse uma árvore, né? Que você bota ali uma aguinha, ela dá uma acordada. Por isso que é muito importante a gente fazer terapia. Terapia com toda é certeza. Importantíssimo, né? Eu sempre fiz e faço, eu acho que é fundamental. É o que te dá a sua luz, a direção, você precisa fazer. Muito. O Freud, quando faz a psicanálise, ele diz que nós temos 3 instâncias dentro da gente, que é o consciente, pré-consciente e inconsciente. Ele vai dizer que 10% nosso é consciente, 10% é pré-consciente e 80% é inconsciente. Nossa. Então ele vai dizer que 80%, Cibele, das coisas que a gente faz no nosso dia, a gente não tem ideia que a gente faz, a gente só repete.
Olha que coisa Coisa de interessante. doido. Então, quer dizer, 80% do que eu faço, eu tô só repetindo. E aí ele vai dizer que no inconsciente é onde a gente guarda os traumas, dores, os perdões que a gente não liberou. Por isso que a Os gente erros. precisa fazer terapia. Por quê? Porque na psicanálise a gente vai... O Freud tem uma frase que diz que enquanto a gente não tornar consciente o inconsciente, a gente não muda. Então a gente precisa trazer do inconsciente para o consciente. Pra E aí vida a real. gente ressignifica isso, a gente traz isso. Então, na terapia, a gente aprende a fazer isso. Escuta, tem uma perguntinha aqui que você colocou, que é o seguinte: o que diferencia a sua forma de trabalhar com a psicanálise, em comparação com a visão clássica? Eu achei essa pergunta interessantíssima. Ó, a minha avó, ela Ai, queria conhecer sua com avó, viu? 10 anos, Que todo pena que eu não mundo, conhecia a sua avó, gente. meus alunos Que delícia ele fala com tanta boca cheia da avó, que, olha, eu vou falar, são para poucos, viu? são. Minha avó, Como é que ela... chamava sua avó? Blandina. Blandina, e que Dona tem um nome dela Blandina, não era? diferente. Ê, Minha dona avó- Blandina, onde só esteja, só está ao lado do seu neto, viu? Minha avó me levava... Olha que coisa interessante, Sibeli. Eu vou responder a essa Tá. pergunta. Minha avó me levava... Minha avó tinha umas comadres. Ela Aham, chamava de comadre, comadre, né? é. E ela me levava para as casas dessas comadres, e eu ficava sentadinho ali, e era uma reunião daquelas mulheres onde elas conversavam sobre a vida. Então ali eu já fazia terapia de grupo. Com certeza. Sem saber, com 10 anos de idade, porque aquelas mulheres falavam sobre a vida, aquelas mulheres falavam sobre as dores delas, falavam Eu sobre as imagino. alegrias. Então, ali, com 10 anos de idade, eu vou me tornando um psicanalista, né? Que eu costumo dizer para os meus alunos que psicanalista não se forma, ele se torna. Então, a gente vai verdade. se tornando ao longo da vida. Então, aos 10 anos de idade, com toda aquela estrutura, com toda aquela conversa que a minha avó tinha com as comadres dela, com aquelas pessoas, aquilo foi me formando e foi me fazendo ter uma psicanálise própria, ter um Também. jeito diferente de... Aí eu vim estudar, fui fazer psicanálise, fui fazer pós, fui fazer doutorado em psicanálise, e aí eu fui, junto com isso, misturar aquilo que a minha avó me ensinou, que hoje é uma psicanálise de acolhimento, de escutar com o coração, de entender que cada ser humano é único, cada ser humano pode e deve deixar as coisas que não faz mais parte dele para trás, né? Que pode e deve, né, ser feliz, ressignificar as coisas, que a gente não precisa ficar carregando lixo do passado, que mesmo que a tua história tenha sido uma história de dor, uma história de algo que te aconteceu, a gente pode transformar isso. Foi isso que a minha avó me ensinou, com toda a história dela. Então a minha psicanálise é diferente por isso, porque a gente ali, a gente escuta com o coração e a gente ensina que as pessoas podem e devem ressignificar a vida e construir um novo caminho. Com toda certeza, com esse apoio que você teve de vida, realmente uma lição maravilhosa. E eu fico pensando, né? Você tem uma filha. Não, eu tenho, na verdade, eu tenho 4 meninos, né? Eu tenho uma neta. Ah, uma netinha, que eu já vi você com ela no carro. Alice. Eu fico imaginando você também como deve ser também um excelente pai, né? Porque a gente é fruto do meio. Sim, sim. E eu acredito que, assim, eles são muito vitoriosos, viu? Eu acredito que sim. E muito bonito a sua fala em relação à sua vida e à sua criação, né? E o que você aprendeu tão cedo, porque você é um cara novo e você tem um amadurecimento de acolhimento, de visão, de homem, de hombridade, de tudo, de respeito, que são para poucos. Por isso que você tem esse sucesso que você vem galgando em 10 anos, que parece até que faz mais tempo, eu acredito. Sim. Né? Eu acho que a vida da gente é bem isso. Às vezes a gente fala, nossa, eu tenho muito. 10 anos, não é muito, mas a sua experiência é tão grande, é tão rica, que parece que você tem 20, 25 anos de carreira, né? Parabéns. Obrigado. Aqui você também disse o seguinte, você fala muito sobre escutar além das palavras. O que significa essa escuta profunda? Escuta profunda é quando eu escuto aquilo que
aquilo que as palavras não conseguem dizer. A gente ouve além das palavras. Porque às vezes o paciente ele chega no consultório e ele não sabe nem o que ele está sentindo, Sibeli. É verdade, então, tanta coisa na cabeça, é verdade. E eu costumo dizer que tanto... o paciente ele procura terapia para falar aquilo que ele não tem coragem de falar nem para ele mesmo. Verdade. Então, escutar com o coração isso, escutar aquilo que as palavras não dizem. A gente escuta a gente escuta não aquilo que o paciente diz, aquilo que o paciente não diz. Com o quê? Com os gestos, com as dores, né? Com aquilo que ele está passando, porque às vezes ele chega no consultório com tanta dor, com tanto sentimento, com tanta ansiedade, com tanta depressão, que ele não consegue expressar aquilo com palavras. Acho que são tantas vendas, né? E aí a gente vai desenrolando aquele novelo, né, de linha, aquele emaranhado. Então a gente vai desenrolando. Agora, Wander, falando nisso, né, de quando você pega um paciente, você costuma dar conta desse paciente, por exemplo, que tem profissionais que é aquele paciente por muito tempo. Uhum. Como é que funciona o teu trabalho? Eu acho que é importante das pessoas também saberem, na prática, como é que é o Wander em relação ao seu paciente. Tipo, você consegue, dependendo do caso, a pessoa em 1 ano se resolve, se consegue libertar, a pessoa mesmo se dá alta. Como é que funciona isso? Nós temos alguns processos. Por exemplo, nós temos a terapia breve, que é por exemplo, uma pessoa está com uma ansiedade, a pessoa está com depressão ou meio pontual, uma luto, perda, luto. Então essa pessoa chega no consultório e, por exemplo, a pessoa chega, ela perdeu a mãe, que era muito querida, está com luto. Então a gente vai tratar aquilo especificamente. Sibeli, vamos tratar esse luto. Esse tratamento a gente vai fazer em 6 meses, em 5 meses. Então é pontual. A gente vai trabalhar aquele luto para que você passe essas fases do luto e para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. Essa é a terapia breve que a gente fala. Agora, a terapia convencional, ela não tem um tempo. Por exemplo, eu tenho um paciente de 10 anos. Tem paciente que está comigo 10 anos e elas falam assim, Wander, nem se você me mandar embora eu vou. Mas é verdade, porque cada hora a gente tem um problema na vida, gente. Todo mundo tem problema e cada hora é um problema que a gente tem, não tem jeito. E é importante que você tenha uma pessoa de confiança para se abrir, porque é diferente de você se abrir com uma amiga. Sim, um amigo. Muito diferente. É totalmente diferente. É muito diferente. Ô, Wander, querido, 27 minutos, quase Olha finalizando isso. 28. Eu queria saber se ficou alguma coisa que você gostaria de falar para a gente poder concluir. Olha, eu quero dizer que você que está nos vendo, né? Você que está aqui nos ouvindo. Se quiser falar diretamente, eu quero dizer que você pode, né? E deve ser ouvido com o coração. Que você pode ressignificar as suas dores, as suas perdas. Leia esse livro Escutando com o Coração, é um livro que vai te ajudar em muitas coisas. As histórias da minha avó, aquilo que a minha avó me ensinou sobre a psicanálise vai te ajudar muito. Nós temos hoje, Sibeli, aquilo que a minha avó me ensinou, nós temos um instituto que é a NBPI, que é o Núcleo Brasileiro de Psicanálise Integrativa. Hoje a gente forma psicanalista no Brasil inteiro. Nós já formamos milhares de pessoas hoje que passaram, né, pelo nosso instituto. Se você quer ser um psicanalista, se você quer entender a sua mente, quer entender você pode vir ser nosso aluno, fazer psicanálise com a gente. Então, tem nosso contato, né? Nosso contato, você que está nos vendo, nosso Instagram, pode entrar em contato com a gente, se torne um aluno nosso, né? O Instagram? O Instagram é psicanalista Wander Alves, né? A minha agenda hoje, Sibeli, as pessoas me chamam no Instagram, Wander, eu estou 1 mês esperando para passar contigo. Hoje, realmente, a minha agenda, eu não consigo, assim, eu tenho fila de espera, mas eu tenho uma equipe. Né? Se você quer passar com a gente, eu tenho uma equipe, a gente tem psiquiatras, a gente tem psicólogos, tem uma série de profissionais que estão com a gente lá. Realmente a minha agenda hoje, eu tenho uma fila de espera, eu não consigo, graças a Deus a gente está com isso, mas a gente tem uma equipe uma equipe lá que consegue atender você, então pode me chamar lá no direct, eu vou direcionar você. Muito bom. Amei. Vamos brindar? Vamos. Vamos dar vida às cabecinhas. Gente, ó, até amanhã com muito mais Em Casa com os Piratala. Siga o Wander, hein? Beijo.